Bom, na verdade, a gente procura sempre comentar aqui na sexta-feira algo que ocorreu na semana e destacar. E eu quero destacar duas coisas, muito rapidamente. A primeira é a situação histórica que nós estamos vivendo hoje no Supremo Tribunal Federal. As pessoas estão acompanhando, muitas não estão entendendo o que está acontecendo, a gente vai tentar aqui rapidamente explicar. Estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal agora os embargos infringentes. Se cabem ou se não cabem. O que é isso, minha gente? O Supremo Tribunal Federal julgou diversas pessoas, mais de 20 pessoas, a respeito daquele caso do Mensalão, que você, ouvinte da Rádio Vale, acompanhou por aqui, acompanhou na televisão. E agora, eles foram julgados, foram condenados. Alguns tiveram, durante o julgamento, alguns votos pela condenação e alguns votos pela absolvição de alguns casos, não de todos, alguns casos, alguns quesitos, né? Bom, então, a princípio, caberia, como houve uma dúvida, o que é o embargo infringente, para você que está me ouvindo, possa entender. É um nome esquisito, mas é o seguinte, esse embargo infringente é quando você é julgado por um colegiado, ou seja, mais de um juiz, e nesse julgamento, ele não foi por unanimidade, ou seja, se 5, no caso do Supremo são 11, na época 10, de 10 votos possíveis, se fosse 10-0, não tinha recurso nenhum. Se fosse 10-1, também não. 10-2, 10-3, 6-4, então, 10-0, 9-1, 8-2, né? Se fosse 6-4, pelo antigo regimento do Supremo, pelo regimento do Supremo, caberia mais de 3 votos, ou seja, 4 em diante, causou uma dúvida no Supremo. Então esse embargo infringente é quando existe uma dúvida, ele existe em várias instâncias, está sendo modificado por um entendimento de uma mudança da lei, mas quando havia uma dúvida, ou seja, algum do colegiado, o número de juízes, podia ser 3 juízes, 5, ou no caso Supremo, 11 atualmente. Mas se você é julgado por uma turma, e nessa turma teve algum voto pela tua absolvição, isso significa que houve uma dúvida. Então, havendo uma dúvida, havia a possibilidade daquela pessoa que foi condenada entrar com esse embargo infringente. Ou seja, será que essa dúvida não estava na outra cabeça também de outro juiz? Será que não cabe uma revisão? Então, esse embargo infringente é nada menos que uma revisão daquele julgamento, porque houve uma dúvida. Acontece que houve uma lei em 1990 que retirou essa possibilidade dos embargos infringentes na visão de 5 dos membros do Supremo, tirou essa possibilidade de fazer uma revisão caso houvesse pelo menos 4 votos. Metade do Supremo, quase metade, 5 ministros entendem que não, que essa lei não mudou essa situação e que cabem os embargos infringentes. Caberia o tribunal rever esse julgamento dessas pessoas que tiveram pelo menos 4 votos pela sua absolvição, em alguns quesitos. Outros 5 ministros entenderam que não. A lei mudou e não tem mais os embargos infringentes a nível do Supremo Tribunal Federal. Então está empatada a votação. 5 disseram que cabe, 5 disseram que não cabe. E por coincidência, o voto que vai decidir, o 11º voto, porque sempre num colegiado é ímpar, para não haver empate, então são 11 ministros, 10 já votaram, 5 para cada lado, e quem vai decidir isso é o ministro Celso de Mello, o mais antigo do Supremo Tribunal Federal. Ele que vai decidir na próxima quarta-feira se cabem os embargos infringentes ou se não cabem. Se o ministro decidir que cabe os embargos infringentes, infelizmente para uns, felizmente para outros, aí eu não vou fazer juízo de valor aqui, tudo vai começar novamente. E vamos aí ter mais um ano, mais ou menos, de julgamento desse caso do Mensalão. E se ele decidir que não cabe os embargos, muito provavelmente, acho que ao longo do mês de outubro, nós vamos ver alguma dessas figuras indo para a cadeia, que é um fato histórico. Ontem o ministro Marco Aurélio Mello, para minha surpresa, porque durante o Mensalão, durante o julgamento, eu acompanhei muitas vezes ao vivo, o Marco Aurélio Mello muitas vezes surpreendeu votando a favor de alguns réus. E ontem ele me surpreendeu, eu assisti ao vivo, ele me surpreendeu votando contra os embargos infringentes e dizendo que o Supremo Tribunal está numa encruzilhada, porque ele pode dar um passo histórico indo ao encontro do anseio majoritário da comunidade, que é o meu também. Por mim não tem embargo infringente
e vai todo mundo cumprir pena, porque já foi exaustivamente analisado esse processo. Minha opinião de cidadão. Então eu achei muito bonito o discurso do ministro Marco Aurélio Mello, e ele votou contra e deixou agora a decisão com o ministro Celso de Mello. Essa é uma parte do meu comentário, já que está um assunto tão em voga, e eu não queria deixar os nossos ouvintes aí sem essa explicação do que é o embargo vigente. Ou seja, é quando há uma dúvida, quando alguém votou a favor pela absolvição de alguém, e aí você tem essa possibilidade de rever. Essa discussão jurídica agora, se esse embargo vigente ainda está vigorando ou não a nível do Supremo Tribunal Federal. O segundo assunto que eu queria comentar, eu já disse aqui várias vezes, e a semana comprovou o que eu digo, que esse país tem dois problemas muito graves, infelizmente para nós todos, que é a corrupção e a má gestão. E a segunda coisa que eu tenho falado sempre aqui é que existem 4 instituições que podem auxiliar no combate da corrupção. No meu ponto de vista, o Ministério Público, a imprensa investigativa, o Poder Judiciário dando celeridade na punição dos corruptos e o povo na hora de escolher melhor os seus representantes e seus governantes. Nessa ordem, eu confio muito no Ministério. Quando o Ministério Público quer atuar, e a gente tem visto isso na imprensa, quando ele quer atuar, ele bota o pingo no i. Quando ele não quer atuar, a gente vê outras cidades por aí, outras regiões que não acontece nada. A imprensa investigativa, nós temos que tirar o chapéu para a imprensa investigativa. Essa semana mesmo a gente viu a prova. E aí comprova outra coisa, que é a má gestão. Ora, me parece que os órgãos de controle do governo federal, por exemplo, e aí a gente pode estender isso para tudo, mas vamos dar o exemplo do governo federal. Me parece que os órgãos de controle são uma ficção nesse país. Porque precisa a imprensa investigativa estar descobrindo toda hora falcatruas, atos de corrupção, para o governo se mexer. Nós vimos essa semana uma série de escândalos. Vamos falar da área da saúde. Homens que deram à luz a filhos, porque o hospital cobrou, um hospital cobrou do SUS um parto de um homem. Onde é que está a investigação do controle para aprovar, pagar ou não? Eu tenho a impressão que o Sidney, o Juliano, o Luciano, eu ou vocês, ouvintes da Rádio Vale, se alguém apresentar uma conta para vocês, de repente chega lá uma conta na casa de vocês, de uma reforma do banheiro que você não fez. Aí eu pergunto, você vai pagar? Claro que não vai pagar. Agora, a nível de área pública, na área pública, isso vale para a prefeitura, vale para o Estado, para o governo federal, me parece que como o dinheiro não é deles, como o dinheiro é do povo, e na cabeça dessas pessoas que governam, o dinheiro do povo não é de ninguém, e deveria ser sagrado, então você recebe uma conta dizendo que um homem fez um parto, e paga. Outro caso, que uma mulher tinha feito uma cirurgia para extrair a próstata. Quer dizer, mulher não tem próstata, e aí o cara paga porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo, paga. Aí você vê aquela festa de aluguel de carros, né? No Congresso, no Distrito Federal, e vai por aí afora. E paga. Empresas que nem existem, paga. Por que paga? Porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo, sendo do povo não é de ninguém, na cabeça deles. Então é um caso atrás do outro que comprova que os órgãos de controle desse país são uma ficção. Ninguém controla nada. Quem tem controlado alguma coisa nesse país, graças a Deus, ainda é a imprensa investigativa, e eu tiro meu chapéu para ela. Quisera que nós pudéssemos ter em todos os lugares nesse país uma imprensa livre, completamente livre, que infelizmente em alguns lugares não é possível, porque a situação econômica não permite que uma imprensa seja livre. Às vezes ela depende de patrocínio, então ela fica meio assim, amordaçada ou inibida. Até a culpa do próprio contribuinte, porque as empresas não fazem as propagandas que deviam fazer, para poder dar uma receita tranquila para os órgãos de imprensa. Porque onde isso funciona, nós temos que tirar o chapéu e agradecer esse tipo de imprensa. E pelo amor de Deus, isso mostra o quê? Má gestão. Eu não posso nem querer acreditar que tem gente ganhando, gente participando de corrupção. Não, eu até que acho que não é corrupção, não, acho que é má gestão mesmo. É falta de controle, é falta de capricho, é falta de observância, de cuidado do dinheiro do povo. Vou repetir aqui, nós pagamos uma das mais altas cargas tributárias do mundo. O que é isso, minha gente? Você que está me ouvindo. Carga tributária
é o conjunto de impostos que você paga. Quando você vai no supermercado e compra um refrigerante, naquele preço que você está pagando ali, grande parte dele é imposto. Então todo mundo paga imposto, rico, pobre, médio, todo. No Brasil paga todo mundo. Então esse dinheiro que você paga de imposto nas coisas que você compra, fora o teu imposto de renda, quem paga, esse dinheiro vai para um cofre e as pessoas que cuidam desse dinheiro não têm nenhum zelo para aplicar direito, para aplicar corretamente. Então, fora o problema da corrupção, Luciano, tem o problema da má gestão, que é não ter esse zelo, aplicar corretamente. Então, assim, ó, nós temos que, aos poucos, e aí esse é o objetivo da nossa participação aqui, das conversas que nós fazemos com vocês, é abrir a consciência, é fazer você refletir. Nós temos que passar a exigir do poder público de todos os níveis, daqui do município, do estado, zelo com o nosso dinheiro. Quando você vê alguma coisa errada que atinge o bem público, é o nosso dinheiro que está ali. Quando você vê um carro de uma prefeitura, de um estado, fazendo um serviço que não deve fazer, é o teu dinheiro que está sendo desviado ali. Quando você vê uma compra indevida, uma coisa que não é necessária, é o teu dinheiro que está sendo desviado. Essa consciência de que o dinheiro do órgão público é o nosso dinheiro, ela tem que prevalecer. E eu acredito, sabe, Sinei, que aos poucos, com as redes sociais, com a imprensa, o trabalho que nós fazemos aqui, por exemplo, na Rádio Vale, aos poucos isso vai entrando na cabeça das pessoas. E não importa se o governante, você votou nele ou não votou, se ele é do teu partido ou se não é, não importa. O que importa é que se ele errar com o teu dinheiro, nós todos temos a obrigação de reclamar, nós todos temos a obrigação de exigir que o dinheiro público seja usado com todo zelo, com todo cuidado, porque é muito suado o que a gente paga de imposto.